Você já reparou que nós, cristãos, temos uma mania de, e muitas das vezes, se esforçar, se empenhar em justificar determinadas práticas usando passagens isoladas das Escrituras? É muito comum a gente tentar encontrar passagens para justificar, para validar determinadas práticas em nosso contexto contemporâneo. E a gente, às vezes, não se dá conta que nós estamos negligenciando uma análise mais cuidadosa do texto, porque nós estamos, muitas das vezes, preocupados em justificar determinadas práticas e não estamos atentos a analisar o contexto. E a gente vai, na maioria das vezes, errar nessa tentativa de justificar sem antes analisar aquilo que nós estamos citando. Esse problema do texto prova, se não ser levado em consideração o contexto, nós vamos continuar errando na escolha da passagem que nós estamos tentando justificar determinadas práticas. E o erro acontece porque a gente não leva em consideração diversos fatores. Um desses fatores é levar em consideração que a Bíblia ela não foi escrita na nossa época, no nosso contexto, né? Na nossa cultura, na nossa língua. Então, é certo que passagens isoladas, se a gente não analisar o contexto, a gente vai colocar as nossas ideias no texto e isolar o texto para que ele fale aquilo que nós queremos que ele fale, quando, na verdade, ele não tem a pretensão de validar práticas contemporâneas da nossa época que muitas das vezes não reproduz aquilo que o escritor está escrevendo no texto. Então, para que isso seja corrigido, a gente precisa encarar a Bíblia com responsabilidade. A gente precisa encarar a Bíblia com dedicação e analisar o contexto do texto que nós estamos abordando. Porque a gente vê diversas vezes uma tentativa, um esforço de justificar determinadas práticas que muitas das vezes nem passou pela cabeça do autor, porque a gente está na intenção, no propósito, na preocupação de justificar determinadas práticas que, na verdade, não precisaria dessa atenção e esforço no momento, mas precisamos analisar o texto, analisar o contexto, ser criteriosos para que a gente não cometa esse erro grave de isolar a passagem para justificar determinadas práticas que muitas das vezes não tem a ver com a escritura. E a gente percebe, muitas das vezes, as pessoas, ela adotou, infelizmente, esse modo de lidar com a Bíblia. E aí comete sistematicamente erros que dá para se evitar quando nós fazemos uma pesquisa básica, uma pesquisa adequada do texto, para que a gente não continue cometendo esse erro de isolar o texto, tentando justificar determinadas práticas. Eu costumo dizer que o Senhor, o nosso Deus, nos deu o texto para ser para nós, né, uma direção, mas também ele nos concedeu um bom senso.
Então, tem determinadas coisas que não há necessidade de nós estarmos preocupados em encontrar um texto para validar determinadas questões, visto que o próprio bom senso vai resolver determinadas questões. E aí nós evitamos de isolar o texto, evitamos de tirar textos fora do seu contexto, e aí vamos ser mais equilibrados e mais sensatos nas nossas abordagens em relação à Bíblia. Então, o meu conselho é que a gente venha a lidar de forma adequada com a Bíblia e não tentar de forma rápida, né, justificar determinadas práticas usando um texto, um versículo de forma isolada, porque a gente vai errar por um simples motivo, porque a Bíblia não foi escrita na nossa época, não foi escrita na nossa língua, não foi escrita na nossa cultura. Então, muitas das vezes, o autor bíblico não está lidando com determinados temas que são contemporâneo à nossa época. Então, a gente precisa analisar, interpretar, contextualizar e aplicar de forma correta. E isso requer tempo, isso requer um, um estudo adequado da escritura e da passagem que nós estamos tentando justificar. E aí a gente coloca as coisas no seu devido lugar e vamos parar de isolar as passagens e cometer esse erro grave que infelizmente se tornou comum. E eu quero, através desse vídeo, através dessa oportunidade, alertar a você que está me acompanhando para não cometer esse erro de isolar o texto, porque está tentando justificar de forma rápida determinadas práticas que nós estamos fazendo. Então, primeiro, analisa o texto para ver se o texto está, de fato, validando aquela prática, para depois a gente justificar usando um texto bíblico. E muitas das vezes, como nós vemos aí, né, em diversas vezes, as pessoas isolam o texto, né, na tentativa de usar o texto para validar várias práticas, e isso é extremamente antibíblico. Então, eu quero, através desse vídeo, alertar você. Se você gostou deste conteúdo, se você gostou desse tema, você é convidado a se inscrever e deixar o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas na plataforma do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.